Muito bem, estamos recebendo aqui para finalizar o programa Antônio Carlos Nasi. E aí, professor? Tudo bom? Como é que estão as coisas? Viajando sempre e tal, estava em São Paulo, né? Mas a última vez que o Nasi esteve aqui ainda era do governo anterior, podemos dizer assim. Hoje temos o governo provisório de Michel Temer. O que está mudando nisso aí? Qual é a expectativa dos empresários? Tu que atua muito nesse meio empresarial, Nasi. A expectativa é de que nós vamos esperar o impeachment para ter algumas medidas mais concretas, né? Existe uma aparente maioria no Congresso, mas eu acho que são para aprovar medidas fáceis de serem aprovadas, ou seja, aprovar o limite do déficit primário para 170 bilhões, isso, se fosse a Dilma, também ia ter que fazer. Mas as reformas mais pesadas eu acho que vai ficar para depois de agosto, quando consolidar. O empresariado também está esperando isso, porque é muito difícil tu tratar a reforma de Previdência agora, não é? Tem muitas posições, esse assunto da terceirização que o Padilha está propondo, é muito difícil de aprovar nesse momento, né? E como o ano está perdido mesmo, não é? Quer dizer, essa renegociação aí, que eu falei aqui no programa passado, que eu sabia que eles iam fazer um acordo, né? Não tinha outra maneira de fazer, fizeram uma solução de jogar com a barriga para 2017, ninguém fala mais nada, não é? Em problemas de cancelar, de bloquear a conta do Estado, etc. E o Temer consegue com isso a simpatia dos governadores, que por cima tem as suas bancadas, tem o Congresso, enfim. Então, dá esse espaço para até o final do ano aprovar essas outras medidas, se consolidar o assunto do impeachment em agosto. Então, eu acho que o Temer ganhou um tempo nisso aí, acabou a pressão, tem o assunto do Rio de Janeiro, que é mais complicado, tem Olimpíada no meio, etc. Tal, mas eu entendo que ele ganhou o tempo assim, até agosto e vai jogar isso para dezembro para poder, nesses meses, aí preparar algumas medidas. Te recordas aqui, vocês se recordam que eu falei lá no dezembro do ano passado, que eu achava que o modelo que o Macri tinha adotado na Argentina era um modelo inteligente, porque tirava o foco de cima do ministro da Fazenda. Vejo que nós passamos 2015 com a Dilma, insistindo com o Levi e com o Barbosa, mas estava centrado como se fosse a reforma do Levi e do Barbosa, e não uma proposta do governo. Até porque o PT não estava apoiando. Então... E sendo governo. E sendo governo. O governo não estava apoiando. Não estava apoiando. Ontem teve a primeira reunião, formaram o comitê esse de gestão, não é? Onde vai estar o modelo do Macri. Vai ter o ministro da Fazenda, da Planejamento, o Casa Civil, Indústria e Comércio. Vai ter o governo apresentado. Então, eles pediram 15 dias para apresentarem medidas concretas para crescimento, etc. Tal. Que eu acho que são medidas que, se vão ser apresentadas daqui 15 dias, são para implementação a médio e longo prazo. Jogando isso, olha, são mais 15 dias, vamos estar lá no mês de julho e tal, segura um pouco mais para discutir, etc. Tal, com o Congresso, e vamos jogar isso depois do impeachment. Aí sim, eu acho que tem condições, se concretizado isso, de que essas medidas, não sei quais serão, mas eu acho que vem privatização por aí, vem aceleração do processo de concessões, de estradas, aeroportos, etc. Tal. O governo tem que fazer caixa. E é muito simples o cálculo. Eu insisto nisso que eu disse lá atrás. Olha, o problema é político, mas o problema mais sério que nós temos chama-se dívida interna. Enquanto não resolver esse assunto, não é? E esse assunto só se resolve com um superávit primário grande, não é pequeno. Não é? Tem que aumentar a arrecadação. Tem que aumentar a arrecadação, aumentar em caixa do governo. Que pode ser privatização, acho que a reforma patrimonial que eu falei aqui de venda de imóveis que não servem, etc. Tal, isso também é um caminho, não é? As concessões de aeroportos e portos, etc. Tal, também é outro caminho. Tem que fazer caixa, não é? E não vai se fazer caixa até o final de 2016, o ano está perdido. Tem aí os 170 bilhões de déficit, mais a diferença dos 18 bilhões que estavam nos 170 bilhões do déficit primário para esse ano, que dera a renegociação com os estados, agora já passou para 50 bilhões, quer dizer, então, dos 170 mais 32, nós já estamos em 200 bilhões de déficit para esse ano. Tá?
soma 460 bilhões de juros, nós estamos falando de mais 600 bilhões para o ano que vem. Então, nós estamos falando, vamos começar do 2017 com uma dívida interna de 3 trilhões e 600 bilhões. Põe, eu advoguei aqui o juro a 10%. Põe a 10%, são de 360 bilhões de juros, só de juros. E tu acredita que o governo, claro que como o governo tem, é uma coisa meio inelástica, você não consegue se fazer diminuir mais a questão da redução do custo da despesa. Sim. Então o governo tem que aumentar a arrecadação. Tu acha que estamos, digamos assim, afastados de ter uma nova carga tributária, ou seja, a CPMF está sepultada ou ela pode ser ainda uma negociação? Eu reafirmo aquilo que eu disse. Eu acho que vai ter a CPMF. Eu acho que vai ter a CPMF. Né? O que não pode mais ter é aumento do imposto sobre o consumo. Isso não cabe mais no bolso do brasileiro. E aí eu falei aqui já esse modelo de tributação dos 70% ser em cima do consumo no Brasil e 30% ser em cima do patrimônio, isso não acontece em outros países adiantados, é o inverso, é exatamente o inverso. Então, eu acho que o governo, se for inteligente, CPMF não é uma questão do consumo, é uma questão de movimentação financeira. Então, não estou aumentando o imposto. Você sabe que eu trabalho muito na área vinícola. Nós estamos trabalhando forte em reduzir o IPI do vinho, não é? Para aumentar o consumo, ter mais competitividade. Isso é uma briga antiga do setor. Não tem sentido. Agora melhorou um pouco, porque com o aumento do dólar, a importação do vinho estrangeiro melhorou. Mas nós temos que desafogar alguns setores. E essa proposta da Confederação Nacional da Indústria, agora, nesta semana, com 119 medidas, né, medidas para o setor da indústria, do comércio, especialmente, não é? O que eles estão propondo? Estão propondo já refazer o refis, não é? Refazer o refis. E eu acho que tem que fazer realmente uma renegociação da atividade privada, jogando esse problema um pouco mais para frente, dando uma carência, uma reformação de juros, etc. Tal. E no meio do caminho tem o assunto da Oi, né? 65 bilhões, que é a dívida. E eu fico admirado que dos 65 bilhões, 61 bilhões não tem garantia real. Não é? É só assinatura na esquerda, como a gente diz que é o aval. Não é? Como é que os bancos dão 61 bilhões sem garantia real para uma empresa? Obrigado pela tua presença, que vem mais seguido, né? Porque agora realmente as coisas vão começar a se... Depois de agosto. Depois de agosto. Depois de agosto, porque aí nós vamos resistir até lá, então. Vamos resistir até lá. Se nós estivermos vivos até o final de agosto... Depois de agosto até por várias coisas, não é questão do calendário, mas porque depois de agosto vamos ter definido essa questão do impeachment. Obrigado, Nath. Um abraço. Obrigado. Nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês e até a semana que vem.